Uma inscrita no canal pediu para falar um pouco sobre essa Bíblia. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês falando sobre essa Bíblia aqui, a Bíblia do Peregrino, publicada pela editora Paulus. E essa Bíblia aqui traz a versão de Luiz Alonso Schoukel, que é esse aqui, ó, tem até a fotografia dele aqui, que também fala um pouco sobre a história desse grande homem de Deus. E uma inscrita no canal pediu para eu falar um pouco sobre essa Bíblia aqui, porque eu ainda não tinha falado sobre ela. Ela é uma Bíblia de versão católica, traz os 7 livros a mais que na Bíblia protestante você não encontra, mas ela é muito interessante e eu queria destacar alguns pontos específicos para não haver confusão sobre essa Bíblia. Essa é a Bíblia de estudo do Peregrino. Ela é uma Bíblia, mas ela contém estudos. Ó, ela é bem grossa, tá vendo? Ela é bem grossona e aqui, ó, não tem nenhuma coloração. Ela é uma cor de creme, da cor que vem dentro da Bíblia. E aqui, ó, é quinado, ó. Mas foi tão bem cortadinho que ficou perfeito. Para mim ficou perfeitinho o corte. E essa minha aqui vem numa capa cristal, eles chamam assim, mas é um material diferente. Por exemplo, tem essa capa plástica que veio junto com a Bíblia. Ó, ela veio junto, mas dá para tirar. Só que eu não vou tirar, eu só vou mostrar para vocês que ela fica aqui direto. Aqui, ó, tô tendo até dificuldade de levantar, ó, tá vendo? Ela fica aqui direto e tem uma capa aqui antes desse mapa, tem uma outra capa que é a capa da própria Bíblia, tá vendo? Só que veio assim, então eu deixo desse jeito, eu nunca tirei não. E olha só esse brilho, tá vendo? Tem a capa dessa Bíblia é de um material muito bonito. É brilhoso e tem essa ilustração aqui no próprio material da capa. Tem uma versão de capa dura que é lindíssima, parece ter uma textura de tecido por cima e tem um hot stamp dourado. E eu já vi que com o tempo esse hot stamp fica saindo, porque você vai tendo contato com a mão. Aqui não vai acontecer isso, porque esse trabalho aqui é direto na capa e isso aqui vai ficar. Apesar dela não ser de capa dura, não ter aquele toque de tecido, essa imagem aqui da capa vai ficar preservada. Então tem essa vantagem e tem a vantagem de ser um pouco mais maleável. Tipo, quando eu dobro aqui, ó, a capa dobra junto. O outro, a capa dura não faz isso. Mas é claro que a capa dura é lindíssima. Mas enfim, falei já da parte, vamos dizer, estética. Ela é linda, ela é grande. Ó, deixa eu ver se eu consigo medir a grossura dela aqui para vocês verem como é que ela é grossa. Na sua medida, eu tô com uma régua aqui. Ela é... Ó, eu tenho que medir essa parte de cima. Ela é a medida de 6 centímetros de altura, tá vendo aqui o 6? E nessa altura aqui, ó, tá vendo? De espessura. Ela é bem grandona. E aqui, ó, deixa eu virando essa régua aqui, tem várias medidas. Ela tem quase 21. É praticamente 21 por 14. 21 por 14 e tem uma espessura de 6, tá vendo? De 6 centímetros de espessura. Eu acho que ela é do tamanho da NA portátil. Deixa eu ver aqui, eu tô com a NA portátil aqui do lado. Eu acho que ela é do tamanho, ela só é um pouquinho mais espessa, parece, tá vendo? Porque aqui tem uma capa que simula o couro, tá vendo? Uma capa couro soft. E ela, por causa da capa, mas na altura, essa daqui passa um pouquinho. Então, se ela tivesse uma capa desse tipo aqui, ela ia ser um pouco mais alta. Mas na altura, é a mesma coisa. Eu tô vendo aqui, ó, é a mesma coisa. Se as duas tivessem uma capa igual, seria igualzinho. Ela aqui só seria um pouquinho mais alto. Mas no tamanho, as duas têm o mesmo tamanho. Se caso você tiver a Bíblia NA portátil, você vai saber qual é o tamanho da Bíblia do Peregrino. Pelo menos nessa versão aqui dessa capa cristal, que a capa dura, ela acaba pesando um pouco mais, mas ela é um pouco pesadinha. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ó, ela vem com um mapa aqui no final, no começo, aliás, e no final ela vem com outro mapa. São mapas bem bonitos, mas ela vem com mapa por toda a Bíblia. Você vai encontrar mapas ao longo da Bíblia e outras coisas interessantes também.
Mas essa Bíblia aqui não é assim, o seu forte não são esses mapas, mas apesar dela trazer certos mapas, e ela traz algumas questões interessantes também, que eu já vi, mas eu não estou esbarrando agora com esses elementos. E ela traz aqui, ó, no comecinho, tem essa contracapa aqui, com umas informações aqui, ó, o Dei Verbi, que é a forma com que os católicos entendem a inspiração divina, que eles não seguem o sola scriptura, que os protestantes seguem. Eles entendem que os ensinamentos de Deus para nós, para os seus fiéis, vieram por meio da tradição oral também, não só a tradição escrita. E a igreja preservou essa tradição, que primeiro os apóstolos preservaram, depois a igreja deu seguimento a essa preservação da tradição oral, e não só a tradição escrita, que seria o texto bíblico. E esse texto que eles trazem tem aqui finalização do lado de cá, entendeu? E eles ensinam também uma forma certa de você estudar a Bíblia, uma forma certa na perspectiva deles, mas não quer dizer que está errado, só estou deixando claro aqui. Aqui eu fiz testes aqui com o marca-texto, essa página aqui ela é bem fininha, mas ela é boa. Ela parece ser um pouco melhor do que a página que veio na Bíblia de Jerusalém. É da mesma editora. Ó, a Bíblia de Jerusalém tá aqui, a minha também é o mesmo tipo de capa, só que essa daqui não tem brilhinho, tá vendo? Ela é lisa, ela é bonita também, ó, mas ela não tem brilhinho e ela também vem em capa dura, só que a capa dura dessa versão aqui é mais bonita. E ela tem mapas também, só que os mapas são diferentes e ela fica desse jeito aqui, ó. E ela tem mapa atrás também. Tá vendo? Só que ela não vem com esse Dei Verbi, ela não vem. Só que ela vem com outras informações que são interessantes, essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém. Mas eu vou falar sobre essa Bíblia aqui e algumas coisas que eu falar sobre essa vai servir também para a Bíblia de Jerusalém, o que eu vou falar. E quando for citado e entrar na questão da Bíblia de Jerusalém também, eu volto e falo sobre a Bíblia de Jerusalém. Eu queria falar um pouquinho sobre essa Bíblia aqui, ó. Eu gostei muito dessa tradução. Eu vou falar primeiro sobre a tradução. Essa tradução que veio aqui do Alonso Schockel, muito boa. Eu gostei muito da tradução, eu tenho gostado, eu tenho lido nessa tradução que ele trouxe, nessa versão. E eu estou gostando muito. Ele traz muitas notas, tá vendo? Tem muitas notas, só que eu quero focar primeiro na tradução. Falando sobre a tradução, eu gostei muito da tradução. Eu acho assim, para eu encontrar um problema na tradução, ou um defeito, um equívoco, eu tenho que estudar muitos anos, porque, ao meu ver, está tudo correto na tradução. Aqui, o mapa aqui. Na tradução do texto, ela é excelente, ela é ótima, é muito boa mesmo. Inclusive, eu estou marcando algumas questões que eu estou passando marca-texto. Ó, esse aqui é no livro de Neemias. Ó, o livro de Esté, eu fui marcando algumas coisas que eu estou lendo. E quando entra textos apócrifos ou deuterocanônicos, o texto fica em itálico. Aqui na parte do livro de Esté e do livro de Daniel também você vai encontrar desse modo. Aqui são os salmos. A diagramação dessa Bíblia parece muito com a diagramação que a gente vai encontrar na Bíblia da Ave Maria. É muito parecida. E eu elogiei muito a diagramação da Bíblia Ave Maria. Eu gostei muito essa Bíblia aqui, que essa daqui é publicada pela própria versão Ave Maria, pela editora Ave Maria. E ela traz uma diagramação muito parecida com essa Bíblia aqui, Ave Maria. Ó, aí no caso aqui, eu gostei muito da tradução trazida por Alonso Schockel, e a forma, a diagramação que eles trouxeram também é muito bonita. A letra é muito bonita, o estilo da letra é muito... A gente vê esses estilos de letra aqui nas Bíblias protestantes também. É uma letra bem boa de se ler, sabe? Ela ao mesmo tempo que ela não é grande, ela tem um formatinho muito bonzinho de ler. Muito boa mesmo essa letra aqui. E tem bastante espaço, tá vendo? Dá para você fazer anotação. Essa página aqui, ela não é uma página assim para você fazer anotação. Só que ela
aguenta você passar marca-texto e dá até para você escrever com lápis ou com lapiseira. A minha lapiseira, ela sumiu, eu não sei onde ela foi parar, então eu estou usando um lápis mesmo, às vezes eu escrevo coisas assim, e essa página aqui aguenta muito bem eu escrever com lápis. Às vezes eu faço breves observações com lápis, porque eu vou continuar estudando, eu vou olhar em outras versões bíblicas. Então, falando sobre a tradução em si, eu estou gostando muito e ela traz introduções também, algumas introduções interessantes. Porém, agora eu quero falar sobre as notas e você pode considerar também as introduções no que eu vou falar. Por quê? O que aconteceu na Bíblia do Peregrino? Vou até fechar ela aqui para vocês entenderem e eu vou colocar a Bíblia de Jerusalém do lado porque isso serve um pouco para as duas. A mão dos revisores e comitês. Quando os direitos da obra foram comprados para serem publicados no Brasil, o texto das notas de Schockel passou por uma enorme revisão e aplicação por parte do Comitê Teológico Locais e de professores de exegese moderna. Esse comitê achava que as notas originais de Schockel eram eruditas demais ou espirituais demais. Isso ao ver deles, eles achavam que as notas de Alonso Schockel eram muito eruditas, eram muito espirituais, falavam mais sobre como, de uma forma de aplicação pessoal, de forma como se a linguagem do texto voltasse mais para a sua vida espiritual. E resolveram embutir as teorias da alta crítica moderna, como as ideias de interpolação e desconstrução do texto. Por exemplo, há momentos que eles trazem uma nota que eles falam que houve uma interpolação no texto. Por exemplo, aquele texto ali é uma interpolação. Aí você acha assim, como tem um parágrafo no texto, você acha que Alonso Schockel está concordando com eles. Só que isso foi trazido pelo comitê em um outro momento. Não foi Alonso Schockel que desenvolveu essa ideia dessas interpolações. Ele só traduziu o texto e antes dele finalizar todo o processo, ele veio a falecer. Inclusive, tem uma nota aqui de interpolação bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem o texto. Eles colocaram aqui como se esse trecho fosse uma interpolação e eles trazem uma nota falando sobre isso. Eu até botei aqui, não considerar essa nota. Enfim, para deixar a Bíblia com uma cara mais acadêmica e aliada com as universidades confessionais da época. Por isso que eles fizeram tudo isso. O que acontece? Com isso, o maior problema da Bíblia do Peregrino é que a editora misturou as notas geniais de estilo e poesia de Alonso Schockel com os comentários da teologia liberal dos comitês revisores. Eles não assinalaram quem escreveu o quê. Não tem aqui uma introdução falando quem escreveu o quê sobre as notas. Aí a gente leva em conta, a gente subentende que todas essas notas foram escritas por Alonso Schockel, só que não. Muitas dessas notas foram modificadas ou foram já trazidas por esse comitê, trazendo essas notas do comitê, trazendo esse viés liberal, trazendo essa forma de interpretar o texto com um olhar liberal. E o que acontece? Às vezes o Alonso Schockel traz um texto ótimo, traz um texto que traz a verdade das escrituras condizente com a palavra de Deus. Aí você vai ler a nota está às vezes desconstruindo tudo que o Alonso Schockel fez. Às vezes, como eu falei, às vezes a nota está rasgando o próprio texto, como se ele estivesse indo contra a própria tradução do Alonso Schockel, que ele está dando base para um entendimento que é bíblico. Só que aí vem a nota e traz essa desconstrução. Aí isso acontece levando em conta as notas. Não são todas as notas, só que tem muitas notas desse jeito, mas não são todas.
Isso acontece também na Bíblia de Jerusalém. Isso acontece muito na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela é muito boa na sua tradução. A tradução da Bíblia de Jerusalém é muito boa. Tem algumas notas que são boas, que são notas de falando sobre a raiz da língua, a raiz da palavra no original. Aí essas notas são boas, só que entre essas notas boas, tem essas notas que do comitê que organizou, que desconstroem a própria estrutura da tradução da Bíblia de Jerusalém. Isso acontece aqui também, não é só na Bíblia do Peregrino. Inclusive, na Bíblia Ave Maria, isso não acontece nessa versão aqui, ó. Nessa versão aqui que é só o texto. Essas notinhas aqui, que é trazida aqui, não faz esse tipo de coisa. Mas se você pegar a Bíblia Ave Maria, que tem notas de estudo, também acontece isso. Só que nessa aqui não acontece, porque essa daqui seria basicamente só a versão Ave Maria normal. Se você tivesse como comprar a Bíblia do Peregrino só com a versão, só com a tradução, seria melhor até. Mesmo que você perderia certas notas do Alonso Schockel, porque está tudo misturado, você não tem como saber exatamente quais são as notas dele. Então, você perderia as notas que seriam dele também, mas você ganharia e muito só pela tradução limpa, sem nenhum tipo de contaminação desse viés liberalista que eles tentam enxertar nessas notas, fizeram isso e acaba, de certo modo, desconstruindo a estrutura que Alonso Schockel entregou na tradução, que foi uma ótima construção, foi uma ótima estrutura. Ele preza muito pela verdade bíblica. Aí o que acontece? Então, cabe a nós, leitores atentos, separar o joio do trigo. Quando as notas exaltam a beleza e a estrutura do texto, é o Alonso Schockel falando, foi ele que trouxe. A gente consegue perceber lendo e prestando atenção. A gente tem tipo que ligar o filtro quando a gente começar a ler as notas. E quando a nota tenta desconstruir e rasgar a página da Bíblia, desfazer o que está escrito na própria tradução que foi trazida, é o comitê acadêmico metendo a mão. Aí dá para perceber essa diferença, só que exige que a gente tenha um trabalho dobrado, sabe? Isso acontece nessa Bíblia aqui, na Bíblia do Peregrino. Ó, agora deixa eu fechar ela. Isso acontece na Bíblia do Peregrino. Isso acontece na Bíblia de Jerusalém também. Mas isso desqualifica essas Bíblias? Se fosse só por essas notas, desqualificaria. Mas essas versões bíblicas são muito boas. Então, se você comprar elas com esse olhar, então vale a pena, porque você vai estar ganhando excelentes versões bíblicas, falando das duas, e você vai estar ganhando um conhecimento mais amplo do entendimento da palavra de Deus. E falando sobre as notas, aqui existem notas de Alonso Schockel, mas estão misturadas, como eu falei. Você tem que ter esse filtro maior, você tem que ligar a anteninha e ter uma atenção maior na hora de ler as notas que estão nessa Bíblia aqui. Mas nem todas as notas aqui são ruins, porque existem aqui notas de Alonso Schockel. Mas a tradução em si, ela é ótima. Se você comprasse só para ler a tradução, valeria super a pena, porque o preço dela é ótimo, mas também porque essa tradução aqui, a tradução, ela é muito boa mesmo. E falando sobre a Bíblia de Jerusalém, eu reforço o que eu falei aqui sobre a tradução. Essa tradução aqui, ela é muito boa. Eu tenho gostado muito dessa tradução. Nas notas, eu tenho um cuidado excessivo, mas falando sobre a tradução, é muito boa mesmo. E isso não acontece nessa Bíblia aqui, mas é claro que eu leio com atenção, mas porque ela não traz essas notas prejudicadas. Isso daqui seriam só notas de tradução, sabe? Nessa parte aqui. Mas essa versão aqui, ela é muito boa. Só que ela ainda não se compara a essas duas versões aqui, que são muito boas mesmo. Mas aí, agora, eu queria só citar para vocês de exemplo, que eu estou com duas Bíblias aqui, ó, que é a Bíblia NAA de Estudo, que é essa Bíblia que ela é protestante. Ela traz notas
muito boas mesmo, e ela traz a versão NAA. Às vezes a gente encontra problemas nessas notas aqui, mas é muito raramente mesmo. Só que, do modo geral, é uma Bíblia muito confiável mesmo. Mas aí, às vezes acontece isso com outro, vamos dizer, no meio protestante também. Às vezes você encontra uma Bíblia que ela tem uma tradução ótima, mas as notas não são boas. Ou às vezes as notas são excelentes, só que a tradução, ela deixa a desejar. Às vezes acontece isso, só que quando a gente tem um olhar atento, a gente consegue perceber essas problemáticas que às vezes são trazidas. E eu queria só citar aqui para vocês uma Bíblia que eu acho que tem notas excelentes. Essa Bíblia aqui ela é muito boa nas suas notas, a versão também dela é boa, mas as notas delas são muito boas. Só que eu ainda acho que essa Bíblia aqui, ó, ela tem notas melhores, a meu ver. Essa Bíblia aqui, ó, ela é a Bíblia de Estudo, deixa eu levantar ela aqui, ó. Bíblia de Estudo da Thomas Nelson Brasil. Ela traz o texto NVI, só que, apesar do texto NVI, de eu gostar do texto NVI, para mim, essas notas aqui estão de parabéns, a meu ver. Então, se você me perguntar, Daniele, qual Bíblia que você indica de estudo com notas confiáveis, eu indico essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson, com o texto NVI. Eu indico essa Bíblia aqui e, em segundo lugar, mas não desmerecendo, essa Bíblia aqui falando sobre as notas. E, voltando a falar sobre a Bíblia do Peregrino e a Bíblia, essas Bíblias aqui, você tem que ler com certo cuidado, levando em conta tudo isso que eu falei com vocês. Mas falando sobre a tradução, são ótimas na tradução. Principalmente essa daqui, a tradução é belíssima, é muito interessante. Então, gente, vou ficar por aqui. Esse vídeo foi um vídeo não tão review, mas eu falei o máximo que eu pude, porque eu não posso falar mais do que eu falei agora, porque eu preciso estudar mais para poder falar qualquer outra coisa. Mas aí eu falei de forma inicial porque eu estou mostrando essas Bíblias no canal, vocês estão vendo, e pode ser que vocês sejam levados a comprar elas por influência minha, só pelo fato de vocês verem ela no canal. Então, eu preciso chamar a atenção de vocês sobre essas questões. Caso vocês vierem a comprar, se vocês quiserem, comprem sabendo o que vocês vão encontrar. Tendo esse olhar, tendo todo esse cuidado que eu falei com vocês, para que vamos dizer, vocês não sejam levados ao erro e que eu não esteja ajudando vocês a serem levados ao erro, entende? Se vocês quiserem comprar, vocês comprem, como eu falei, a tradução do texto, ela é ótima. A tradução do texto em si, ela é ótima. Nas notas, vocês têm que ter esse cuidado redobrado, mas o texto em si é ótimo e isso vale também para a Bíblia de Jerusalém. Essa versão aqui, também ela é ótima, a meu ver. Não é a melhor versão, tradução? Não, porque é uma tradução, não é o texto original, mas eu gosto muito dessa tradução aqui e dessa aqui também. Só que quando se trata das notas, tem que ter um cuidado redobrado, diferente dessa Bíblia aqui, que você pode confiar muito mais, você pode ficar muito mais tranquila em relação às notas, e a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson Brasil também, você pode também confiar tranquilamente em relação às notas. Mesmo que você tenha que, mesmo assim, ter um cuidado, mas ela te traz muito mais confiabilidade em relação às notas. Essa daqui e essa daqui também, que é produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil. Aí eu só queria deixar claro isso com vocês. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se vocês entenderam o que eu falei, vocês deixam nos comentários. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder para vocês na medida daquilo que eu souber, na medida do possível. Fique com Deus, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.